Eu estava pensando, né, nós termos a ceia, mas não vai dar, né? Nós estamos na faixa amarela ainda. E a faixa amarela só dá 30%, né? Se tivesse passado para a laranjada, que é 60%, aí nós íamos ministrar a ceia, mas está na amarela, então ainda está naquela faixa, ainda meia suspeita, né? Não teremos então. Mas rodaremos, né, a ceia, a última, penúltima, né, que a última nós rodamos, por última outra. Como faz lá em Goiânia, nós vamos fazer também, como fizemos a vez passada. Muito bem. Agora nós vamos, sob o som, somente crer. Nós vamos receber a mensagem, né, do pregador desta noite, amém? Senhor Deus, de novo nós levantamos a nossa voz em súplicas e rogamos a Ti que nos ajude, como sempre tem nos ajudado. Dê-nos inspiração e unção para podermos ouvir a Sua palavra e absorvermos a mesma e falarmos a Tua verdade. No nome de Jesus Cristo nós te pedimos. Amém, Jesus, amém. Nós vamos ficar de pé, por favor. Vamos ler as Escrituras. Deuteronômio, capítulo 10, o verso 17. Pois o Senhor... Pois o Senhor vosso Deus é o Deus dos deuses e o Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e terrível, que não faz acepção de pessoas, nem aceita recompensas. Cordeiro de Deus, dai glória ao Santo de Israel, pois é eterno e fiel, refúgio nele encontrarás, e das prisões te livrará. No céu esteve em esplendor, mas escolheu vir
Jesus, nos dá perfeita paz e luz, de nossa angústia nos livrou e nos conforta em seu amor. O seu olhar é força e luz, o seu falar poder traduz. Bendito seja o Senhor, meu Rei amado e Salvador, Cordeiro de Deus, Senhor Jesus, nos dá perfeita paz e luz, da perdição nos libertou e a vida eterna nos guiou. Da perdição nos libertou e a vida eterna nos guiou. Amados ouvintes, irmãos, todos que estão nos assistindo através da internet, que Deus possa lhes conceder graça suficiente para usufruir desta palavra. É uma palavra dada a todos. Como nós já temos aprendido e ouvido, Deus não faz a exceção de pessoas. A sua palavra é para a salvação do mundo, ou para todo aquele que nele crê. Correto? Agora, é como disse o apóstolo São Pedro, que a vontade de Deus era que todos viessem ao arrependimento e que nenhum se perdesse. Mas, porém, Ele sendo esse Deus infinito, que conhece todas as coisas, Ele tem predestinado todo aquele que tem de ser salvo. Ele tem preordenado e ordenado a estas pessoas a sua salvação. E isto está no querer de Deus, não do homem, de Deus. Agora, nós vamos ver, como disse aqui em Deuteronômio, Moisés falando no capítulo 10 de Deuteronômio, verso 17, ele diz: pois o Senhor vosso Deus é o Deus dos deuses, é o Deus dos deuses e o Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e terrível, que não faz acepção de pessoas e nem aceita recompensa. Agora, nós vamos ver como que ele tem trabalhado de uma maneira muito especial
que às vezes isso choca com o intelecto ou com a vontade própria do homem, por ele ser esse Deus que tem essa característica, e um Deus grande e poderoso. Nós vamos observar que Israel, eles tinham Deus somente para eles. Eles achavam que Deus era só deles, devido Deus ter separado eles como uma nação santa dentre todas as nações. E eles ficaram perplexos, e até mesmo, por que não dizer, admirados, quando eles viram Deus quebrar essa prepotência. Cá já quase no final, ou por que não dizer no final, que eles viram, porém, através da revelação, Deus já vinha vindo, jogando essa prepotência por terra. De Israel pensar que Deus era somente Deus de Israel. Primeiro nós vamos ver através de Ruth. Ruth era uma gentia, uma moabita, uma estrangeira e ainda mais, viúva. E Deus vai lá e pela graça e a misericórdia salva Ruth dentre os moabitas, os gentios. E dá para ela ainda, como uma viúva, um direito de todas as viúvas de Israel, de acordo com a lei. E ainda mais, tipificando em Ruth o poder redentor, que é o poder da redenção. Nós vamos ver que deu a ela um homem muito importante dentre Israel, que era Boaz, um tipo de Cristo. Bem, aí nós vamos ver ali Ruth, um tipo perfeito da noiva gentia. E Israel não sabia disto. Vejam, não sabiam. E ali então, o dia a dia de Ruth, o seu trabalho, o seu labor laborioso, que ela tinha pelo amor a Deus, aquilo estava passando por cima da cabeça dos judeus. Ruth decidindo ir com Noemi para Israel, com uma decisão tão linda e bonita, que nada pôde fazer com que Ruth afastasse de Noemi, sua sogra. Enquanto que a outra nora de Noemi, Orfa, abraçou Noemi, beijou o seu pescoço, chorou, foi embora, voltou para suas próprias terras e pelo seu próprio povo. Agora, Ruth não. Ruth chegou e disse: não me istes, não me força nada. Que decisão. Agora eu pergunto, quem
poderia ter feito isto sob a revelação que estava passando por cima de todos eles e não sabiam. E Ruth então tomou aquela decisão e disse para Noemi: aonde tu for, eu irei. O teu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus. Aonde tu morrer, eu morrerei. Aonde você for sepultada, eu serei sepultada, mas eu não te deixarei. Aleluia. Vê, que decisão. Agora, se nós tivéssemos tempo, nós íamos penetrar mais um pouquinho nisso daí, mas não temos. Logo você vai ver Ruth, irmãos, trabalhando afinco, com todo o esforço, luta, batalha, para no campo de seara do seu Senhor. Vê? Trabalhando com amor, servindo o seu Senhor, nesse trabalho, nesse serviço caloroso do Espírito. Logo você vai ver a Ruth descansando aos pés do seu Senhor. Aleluia! Descanse, Ruth, você já fez muito, você tomou uma jornada, saiu do meio do seu povo imundo, veio para esse povo aqui, servindo o seu Deus aqui, agora você trabalhando para o seu Senhor, agora descanse, Ruth, com a esperança do seu casamento. Vejam, ela descansou deitada nos pés do seu Senhor, aquele que achou graça, que ela achou graça diante dos seus olhos. Boaz, bem no tempo da cevada, na hora da fartura, na hora que o grão estava produzindo. Vejam, descansa, esperando o casamento das bodas, a festa das bodas do seu casamento, Ruth. Oh, irmãos, às vezes eu fico assim meditando nisto. Eu começo a ler essas coisas e começo a meditar. E isto representa a noiva, que era composta de vários membros, que são os predestinados eleitos, que deixa tudo, deixa parente, deixa amigo, deixa pai, deixa mãe, deixa filho, deixa fazenda e se aplaca no Evangelho. É verdade. E trabalha, e trabalha, e trabalha, e trabalha, e trabalha para o seu Senhor, sem cessar, com aquele esforço, aquele desejo, aquele carinho, aquele amor. O seu Senhor olha assim: isso me agrada, eu sinto feliz por ver, vou recompensá-lo. Descanse.
É claro que tem que descansar. Oh, um trabalho desse? Uma luta dessa? Vivendo para o seu Senhor uma vida limpa, pura, honesta. É claro que tem que descansar. É claro que Ele lhe recompensa com esse descanso. Ele te dá o Espírito Santo. Ele te enche com a sua vida. Mas espere aí agora que vai chegar a festa das bodas. Satanás lutou para tirar aquilo e não conseguiu. Não conseguiu. Chegou o casamento. Ruth foi diante dos anciãos de Israel e fez o seu casamento com um homem que ele amava, e ele o amava, Ruth. E saíram felizes para a festa das bodas. Bem, isto você deve ter uma visãozinha, uma fé, uma revelação. Você deve saber a recompensa que você recebe nos seus trabalhos para Deus. Lá você vai ver Ruth casando com Boaz, tipo de Cristo. Logo Ruth dá para Boaz um filho chamado Obed. De Obed vem Jessé. Obed casou com quem, irmãos? Com quem que Obed casou? Um general do exército de Israel. Casou com uma moabita também. A ex-prostituta Raabe. Aquilo parece uma dificuldade, um problema. Que isso, general? Mas tem uma coisa, quem deu para ele a Raabe foi o Espírito Santo. Josué, foi o Espírito Santo. Raabe, uma ex-prostituta de Jericó. Vendeu a sua carne. Às vezes eu fico pensando sobre a vida de Raabe, irmãos. Ela vendeu a sua carne, uma umbanda disse que ela vendeu a sua carne para tratar de um pai paralítico, uma mãe paralítica. Ela era obrigada. E uns filhos vagabundos, uns irmãos vagabundos, que não trabalhavam, só viviam na orgia, na farra, na bebedeira. E a pobre Raabe tratando aquela família. Não deixou o papai morrer de fome, e nem a mamãe, ela vendeu o seu caráter, a sua carne. O nosso Deus é um Deus onisciente. Ele conhece as coisas mais ocultas, mais escondidas. Ele sabe tudo. Ele olhava para ela e sabia por que ela fazia aquilo. O seu coraçãozinho estava estreitado. Deus dizia: eu vou recompensar essa mulher. E a prova é que quando os espias entrou ali em Jericó, ela foi a única que acolheu os espias, os anjos de Deus. A única.
E eu pergunto, quem deu a ela essa tremenda visão? Quem deu a ela essa sabedoria? Quem deu a ela essa tomada de decisão, esse posicionamento tão bonito e lindo, belo, de acolher os espias na sua casa? Quando os espias entraram na sua casa, ela disse para eles: vocês juram que não colhe a minha alma com a alma dos ímpios? Você sabe que o rei de Jericó e toda Jericó, os seus joelhos estão batendo um no outro, cambaleando de medo de Josué. Deu a notícia para eles. Sim. Vocês juram que me salvará? Sim, juramos sim. Mas sob uma condição. Debaixo do sinal. Toma um cordão cor de escarlata, vermelho, pendura no umbral da sua janela. Mas eu tenho irmãos vagabundos por aí, tem isso, tem aquilo, tem meu papai paralítico, minha mamãe aí. O que eu devo fazer para eu quero ir salvo? Meta todos debaixo do sinal. Aleluia! Sinal? O sinal. A única coisa que Deus reconhece é isso. E para você meter debaixo do sinal de Deus, você tem que fazer alguma coisa para Deus. Que na verdade não é o homem que faz. Não. É a predestinação. Você sabia disso? É a predestinação que faz essa obra tão amável. E tudo parece, corre tudo para aquele lado ali. É como o rio corre só para um lado. Metam-se tudo debaixo do sinal. Ó, irmãos. Quando veio o anjo da morte, entrou dentro de Jericó e derrubou tudo por terra, só viu o poeirão da argamassa subir. E ele entrou e matou tudo. Quando foi entrar na casa de Rabi, disse: essa não. Não toque nessa casa, porque ela é reservada para Deus. Aleluia! Olha o sinal nela aí. Olha o cordão. Ela se colocou lá dentro, ficou quietinha debaixo do sinal, nem mesmo pôs o nariz para fora. Obediência. Obediência à palavra. Não o papai, não a mamãe, não meu irmão, não minha irmã, não o pastor. Obediência à palavra. Deus recompensa esse filho obediente. Deus recompensa ele. Mas esse filho extravagante, joga tudo fora, pisa, quebra. Aí daquele que tentar ter dozinha dele. Ela foi obediente. Deus quebrou aquela prepotência. De repente, quando tudo passou, que recolheu a família dela, todinho, junto com Israel. Meu Jesus, eu faço um quadro, irmão. Uma moabita, ainda uma prostituta, papai aleijado, mamãe, filhos vagabundos, no meio de um povo santo. Aleluia. Deus não faz exceção de pessoa. Não!
E ela entrou ali, eu fico olhando talvez ali toda aquela multidão e ela ali no meio. Deus dá um general para ela, o general do exército. Mas não tem tanta moça que hebreia aqui, por que está dando ela? É um plano de Deus. É um plano de Deus. É graça. É um dom imerecido. Eu não merecia ser isso, você não merecia ser isso, mas de todavia Deus te deu essa graça. Ela te mantém, ela te sustenta, fiel à palavra. As pessoas olham assim e dizem, mas eu não entendo, eu também não, mas eu creio e aceito por fé. A minha vida é por fé. Dela veio um outro homem importante, Jessé. Jessé. Oh, como isto é grande! De Jessé veio quem? Davi. Olha a procedência, a linhagem, como a coisa vem traçando, Deus mostrando que não é por uma lei da justiça, mas é pela lei da fé que vem de Deus pela graça. Lá vem Davi, de Davi vem Cristo. Jesus, o Cordeiro, veio ele. Aí eu fico pensando aquele Cordeiro. Por que aquele Cordeiro era só Israel que sacrificava? As outras nações nenhuma sacrificava. Por quê? Nenhuma das nações sacrificava os cordeiros, só Israel. Quem é que recebe esse cordeiro hoje entre os gentios? É só o eleito, é só a noiva. Eles ficaram sem entender. Em Atos capítulo 10, o verso 33 e 34, e logo mandei chamar-te, e bem fizeste em vir. Agora, pois, estamos todos presentes diante de Deus, para ouvir tudo quanto por Deus te é mandado. Mandou chamar Pedro. E abrindo Pedro a boca, disse: reconheço, na verdade, que Deus não faz acepção de pessoas. Os gentios entrou na fila dessa graça tão tremenda, irmãos. E quando o nosso Senhor Jesus Cristo veio, Ele aplicou o plano de redenção para Israel. Mas eles rejeitaram, não aceitaram. Eles predisse que o sangue desse inocente cai sobre a nossa cabeça e a cabeça de nossos filhos até a 4ª geração. Por que isto? Por que eles falaram assim? Foi porque Deus amava um povo dentre os gentios, que já estava nos seus pensamentos desde antes da fundação do mundo. E Ele, sendo esse Deus onipresente, onipotente, infinito, que conhece o fim
desde o princípio, Ele deixou com que os seus pensamentos se tornassem tudo cumprido. Aleluia. Cada pensamento de Deus que sai dele são eternos. Correto? E se você, irmã, é um atributo dos seus pensamentos, é um filho, é uma filha, oh, você é tão eterno quanto Deus é eterno. Não me importa se é pobre, não me importa se é rico, não me importa se é aleijado, não me importa se é fanhoso, não me importa se tem o nariz aquilino, não me importa se só tem um olho, não me importa se é branco, loiro, olhos azuis, se é negro. Deus não faz exceção de pessoa. É graça, graça, graça. Vamos aproveitar essa graça. Não faz dela uma desgraça, não. Aproveite. Agora, quando Deus fez o homem à sua imagem, ele era um espírito homem, a imagem de Deus. E então não havia ninguém para arar o solo. Então ele criou o homem do pó da terra. E agora os cronologistas, e assim por diante, e essas pessoas que fazem exploração e pegam velhos ossos, e assim por diante, e crê em evolução. Eu creio em um tipo de evolução. O homem evolui de si próprio, mas não inteiramente de uma célula. Não, senhor. Porque um pássaro tem sido pássaro desde quando Deus fez um pássaro. E um macaco tem sido um macaco. E um homem tem sido homem. Isso mesmo, é a verdade. Aleluia. Esse negócio de virar, faz uma fila de chimpanzé andando e vai colocando e subindo até chegar ao homem. Não. Isso é diabólico, isso é maligno, isso é satânico. Célula de macaco produz macaco. Célula de cobra produz cobra. Célula de sapo produz sapo. Célula de plástico produz pássaro. Célula de boi produz boi. Célula de cavalo produz cavalo. Célula de homem produz homem. Aleluia. O profeta disse assim. Agora eu estava falando com um médico aqui faz um tempo, em Louisville. Ele disse, ora, reverendo Brana, eu estava falando como que o nativo da África, como comem, simplesmente vão por umas coisas das mais medonhas, que já se viu, o modo como comem. Pegam coisas que estão contaminadas, bichadas, só dão uma chacoalhadazinha, bicho e tudo, e não faz diferença para eles. Está vendo? Disseram. Bebe qualquer coisa, não faz diferença, o que seja. Ele disse, mas reverendo Brana, essas pessoas não são humanas. Vê como é que ele diz? Não são humanas. Eu disse, sim, elas são. Com certeza que são humanas. Eu disse, o que mais aproxima do ser humano no gênero dos animais é o chimpanzé. E você tem tentado durante 4.000 anos. Tira um resmungo desse chimpanzé. E ele não consegue resmungar. Eu disse, porque ele não consegue pensar.
ele não tem com o que pensar. Pode-se ensinar-lhe coisinhas como um cavalo, à direita, à esquerda, vejam, e colocar um óculos, ou fumar charuto, ou se equilibrar numa bicicleta, andar a cavalo, ou algo assim. Mas é apenas como a direita e a esquerda, para um cavalo, ou para um cachorro, ou algo assim. Eu disse, ele é um animal. Mas, deixe-me ir à África, a tribo mais selvagem que tenham. E essa é a pequena tribo de Bosquimano. É uma tribo do sul da África. E eu disse, provavelmente o tataravô do seu pai nunca viu um homem branco ou nada. A única coisa que ele sabe, ele nem sabe qual é a mão direita e a esquerda. A única coisa que ele sabe é comer. E ele come o que pode conseguir. Se for carne humana, qualquer outra coisa, não faz diferença alguma para ele. Contando o que coma. Pode ser até humano, ele come. Ele quer comer, quer encher a barriga. Mas deixe-me pegá-lo com 5 anos. E com 15 anos falará um bom inglês e terá boa instrução. B. Faz isso com o macaco para ver se ele vai falar inglês. Vê se ele vai falar. Não tem jeito. Ele é um bicho, é um animal. Mas esses negros africanos não. Eles são humanos como nós somos. O que eles precisam, irmãos, é o que nós recebemos. É o ensinamento, a educação. Deles a civilização para você ver, eles vão ficar civilizados. Isso é verdade. Eles vão saber que eles não podem comer carne humana mais. Não é mesmo? E nem carne cheia de bicho. Eles não vão querer comer ela mais. Isso é verdade. Correto? Por quê? Ele tem uma alma. Ele tem uma alma. Deus o fez ser humano. E ele tem tanto direito de ouvir o evangelho pelo menos uma vez. E quando nós temos de pregar aqui, pelos Estados Unidos, todos para as pessoas, repetidas vezes, vejam, e implorar, persuadir e tudo mais. E ainda assim ainda sai criticando e zombando ainda. Incrédulos. Civilizados demais. Educados demais. Críticos. Deixe que ele ouça uma vez e veja-o gritar e se apressar até o altar. Está vendo? Sim, senhor. Eles fazem isso. Isso é bom de aceitar a Jesus. Você vai ver lá, o irmão Brana pregando para eles lá, irmãos, mais de 500 mil almas. E é assim que está meu coração, irmão, hoje, quando penso na África, e aqueles pobres mãozinhas sendo levantadas e dizendo, irmão Brana, mais uma vez, a respeito de Jesus. Pedro disse, agora eu sei que Deus não faz exceção de pessoas. Misericórdia, alguma coisa em mim que envolve e queima. Logo que eu consigo dinheiro suficiente, vou para lá. Sim? É isso que faço com cada centavo que consigo. Tudo Deus sabe, além de que apenas uso para comer. E a maioria das pessoas me dão roupa. E apenas aquilo que me basta para viver. Eu mesmo
com o mínimo que eu puder, coloco direto no fundo missionário que o governo providenciou. Nem pago imposto de renda disso. Até junta 3 ou 4, 5 mil dólares e levo para lá e prego o evangelho para o povo, que sei que naquele dia terei de responder, e saberei pelo que responder. Você sabe que todos nós temos que responder, irmãos. Não é só a mão brana, não. Não é só a mão brana, não. Você vai ter que responder por esse chamado que Deus te fez, e você não correspondeu com aquilo. É verdade. Todos nós, eles todos estarão diante de Deus para ser julgado. E eu costumava, quando ia a uma cidade, eu realizava uma grande reunião antes, que tinha muito dinheiro. E tinham grandes campanhas, milhares de dólares, e eu dava para a Cruz Vermelha, e assim por diante. Agora, não é criticar, ou não é crítica a eles, mas, vindo na rua abaixo, num carro de 4 mil dólares, essas pessoas, que o Mombrano dava a oferta para elas, da Cruz Vermelha. Elas vinham em um carro de rua abaixo de 4 mil dólares, com a botoadura de diamante, fumando charuto, e 500 dólares por semana com o dinheiro que as pessoas doem. Não, Senhor, não, de modo algum. E logo que se deixa a cidade, diz: santos roladores, xingou desse jeito, criticam, santos roladores, e tudo assim, e deixa a cidade, caçoando e rebaixando a religião que defendemos. Não, Senhor, eu mesmo pego, e perante Deus, como meu juiz, eu coloco na obra do Evangelho além. Por isso sei, naquele dia, que eu, quando terei que dar conta pela minha função de mordomo, será dada corretamente. Veja, irmãos, é exatamente isso. Porque entendo que da maneira que trato as pessoas, estou tratando a Deus. Simplesmente a minha atitude para com você é a minha atitude para com Cristo. E a sua atitude para comigo é a mesma coisa, isso mesmo, para com Cristo. Desse jeitinho. Ei, irmãos, nós somos um povo privilegiado. Eu estava lá, você estava lá, comendo tudo que o diabo lhe dava. Hoje você está aqui assentado, alimentando dessa farinha de trigo. Esse trigo fino, sendo instruído, ensinado como andar, como se conduzir, como se comportar. Por que dar as costas? Por que desobedecer? Mombrano disse: se eu tivesse 1000 vidas, eu gastaria tudo em prol da obra de Deus. 1000 vidas. Meu Jesus, eu fico pensando a respeito dessas pessoas folgazonas. E agora ver um povo assim, e ver como que um ser humano, então, com uma alma imortal agora, que não pode morrer, não pode perecer, não pode fazer nada a não ser ter vida eterna, que Deus soberanamente, em sua própria vontade, deu a você. E agora então?
E agora, eu? Deixe-me corrigir isso só um pouquinho. Ou dizer uma coisa. Alguém vai embora e vai dizer, oh, irmão Brana é calvinista. Não, não sou. Sou calvinista contando que calvinismo esteja na Bíblia. Mas quando o calvinismo sai da Bíblia, então sou arminiano. Veja, creio em santidade e creio em calvinismo também. Mas ambos foi pelo galho e foi nessa direção. E um foi no outro galho e foi naquela direção. Se não fosse pelo livro de Éfeso, para trazer de volta e colocar no lugar correto que Deus colocou, todos estaríamos inteiramente confundidos. Você sabe que o livro de Éfeso é o livro de Josué, posicionando cada judeu, cada hebreu na sua própria terra, aquele lugar que as suas próprias mães haviam predito e profetizar na ânsia da dor de parto. Cada um deles, a mãe já dizia onde estaria na terra prometida. Oh, que coisa! E o livro de Éfeso, irmão, mostra-nos aonde nós estamos, a nossa posição, o nosso posicionamento. Então vejam, mas os dois têm uma doutrina, mas se deterioraram nela. Cada um. Esses são os da santidade, os do calvinistas também, os arminianos. Agora, os calvinistas têm uma coisa verdadeira, creio nisso, que é a doutrina de calvinista. Qual que é? Você sabe o que é? Creio nisso, Montbrand disse. Insegurança. É insegurança. Creio que a igreja tem segurança eterna. A noiva de Jesus Cristo. A igreja nascida do Espírito Santo. Não a denominação. A igreja nascida do Espírito Santo. Ela tem segurança eterna. Não me importa quantas barreiras vai levantar. Quantas coisas tenta impedir. Deus já viu ela, desde antes da fundação do mundo, uma noiva amada, virtuosa, sem rugas, sem defeitos, sem mágoa, cheio de amor, cheio de gozo, cheio de paz, cheio de longanimidade, cheio de benignidade, cheio de bondade, cheio de fé, cheio de temperança. Lavada com o sangue de Jesus Cristo, ela virá, ela estará ali, ela nada vai impedir, ela está na mente de Deus, desde antes da fundação do mundo, e nenhum dos seus pensamentos pode ser impedido. Bem sei eu, disse Jó, que Deus pode todas as coisas, e nenhum dos seus pensamentos pode ser impedido. Que Deus nos abençoe, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém. Quando os sinais vierem surgindo como aurora, raiar nas nuvens, Filho do Deus verdadeiro, é como o sol quando sai do
Aleluia, graças a Deus. É a graça, é a misericórdia que nos mantém assim, desse jeitinho. Deus abençoe a todos, né? Aqueles que estão assistindo através da internet, e nós também, e aqueles que comunicaram. Jeremias, lá em Epitassolândia, Cláudia Rejane, né? Naeli Lima, Alzenira, Roseli Silva, Zenira Pereira, Raimundo e Nazaré, Ciliete em Epitassolândia e Rosilene Santos. Deus abençoe a todos eles, no nome do Senhor Jesus Cristo. E a nós também. Vamos cantar um hino? Vamos cantar o 303, Satisfação. Satisfação eterna, Cristo, não há maior, mas já visto, só de ti, Jesus. E agora eu sinto satisfação sem paz real, sem gozo na aflição, achei um segredo, é Cristo no coração, satisfação é não ter medo, pois Jesus virá vencido, logo em glória eu vejo satisfação sem paz real, sem gozo na aflição. Aleluia, amém. Vamos alimentar esse cordeiro. Vamos dar alimento de cordeiro para o cordeiro, né?
de alimento de cordeiro para o cordeiro, alimento de ovelha para ovelha. E aí então você vai ver um cordeiro gordo, bem forte na sua vida. E esse cordeiro, ele é poderoso, não tem nada que pode com ele. Alimente ele para você ver, bem alimentado. Pode vir as lutas, pode vir as batalhas, pode vir os frios rígidos. Esse cordeiro está fortalecido mesmo. Aleluia. Esse negócio de você ficar morrendo aí, falta de comida para esse cordeiro, dê comida para ele. Aleluia. Deus continue nos abençoando, sempre assim, nos alimentando com alimento de ovelha. Querido Jesus, não sabemos nada, mas o Senhor sabe tudo. E se o Senhor está em nós, então o que nós sabemos é o que o Senhor sabe. É o Senhor que vê com os nossos olhos, o Senhor pega com as nossas mãos, o Senhor ouve com os nossos ouvidos, o Senhor caminha com nossos pés. Todo o nosso corpo é o corpo do Senhor. Eles são consagrados para Ti, Senhor. O Senhor habita nesse corpo, o Senhor mora nesse corpo, o Senhor vive nesse corpo. Oh, que vida que vivemos! É a vida do Cordeiro, é a vida de Cristo vivendo em nós. Pai Santo, deixa-nos menosprezar o mundo, essas coisas fédidas, imundas, nojentas, Senhor. Deixa-nos mergulhar nesse oceano do amor divino. Deixa-nos alimentar nessa mesa branca, dourada, onde está o pão, onde está a água da vida. E então assim estaremos subindo daqui uns dias. Iremos embora. Deus nos chamará e dirá: sube cá, e nós subiremos a encontrar com Ele nos ares. Pai Santo, enquanto estamos aqui, guarda-nos, protege-nos de todos os males desta noite, os males da manhã, Senhor. Ó Pai Santo, preserva-nos para a sua aparição naquele dia, naquele momento, naquela hora. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos, Pai, guarda teus filhos, protege todos os males, agora e para sempre. Amém, amém. Deus os abençoe. Abençoe um outro no nome do Senhor Jesus Cristo. Estamos terminados. Amém. Se as lutas desta vida te faz chorar, coragem, meu irmão, coragem. Se os espinhos te ferem ao caminhar, coragem, irmão, coragem. Não te esqueças que Jesus também chorou, teve coragem, foi vencedor, nos dando o exemplo de ser lutador. Tenhas coragem, pois logo logo há de passar esta tristeza que te faz chorar. Tenhas coragem, você vencerá. Tenhas coragem,